Bom, então, continuando lá a questão da mente, da evolução da mente que o Ernest Becker trouxe, primeiro a gente tem a ideia de que essa ideia do organismo que está mentalizando o mundo. Então, ele estabelece uma sequência de evolucionária, certo? Para os organismos, para chegar onde a gente está hoje. Então, você tem, no nível mais simples, o reflexo direto. O organismo responde às propriedades intrínsecas daquilo que ele encontra no seu campo de ação. Ou ele o ingere ou se afasta dele, caso não seja comestível ou ameaçador. Então, o que que tem aqui? Imagina uma esponja. Como é que funciona uma esponja? Ela está ali, certo? As ondas vêm trazendo nutrientes para ela, certo? Ela não tem uma capacidade motora própria. E o que que ela faz? O que bate nela, ela detecta se aquilo é um nutriente, se aquilo é uma ameaça, o que que é aquilo, certo? E nesse momento, nesse instante, as células internas vão agir diante daquilo que chegou nela, certo? Então, essa é a ideia de reflexo direto. O organismo, ele tem um depara direto com o meio. Então, o meio ambiente fez uma coisa, o organismo recebe aquela coisa e processa e pronto, certo? Não teve nenhuma, nada no meio, certo? É uma relação direta, certo? Já, só que ao longo do processo evolucionário, essa relação de reflexo direto passa para um nível mais sofisticado, que é chamado de reflexo condicionado, que é o que a gente vai ver nos nossos cachorros, nos gatos, nos mamíferos, né, já nos animais mais avançados. Que, nesse caso, você tem o quê? Ele representa uma liberação, uma real liberação do ambiente. Então, o que acontece? O cachorro ele já não reage direto ao ambiente, algum estímulo, né, direto a ele, certo? Ele consegue criar uma espécie de algo no meio, certo? Ele consegue, por exemplo, vamos pegar o experimento ali clássico acho que foi do Pavlov, né? Que é do condicionamento, né? Então você, por exemplo, dá comida para o seu cachorro, né? Todo dia, e aí, beleza. Só que aí agora, toda vez que você der comida para ele, você toca um sino, né? Toca um sinozinho lá. E aí ele começa a associar, né, a comida com o sino. Então, um belo dia você toca o sino, mas não põe a comida, certo? Mas aí você vê que o cachorro saliva esperando a comida. Por quê? Porque ele já criou, né, uma associação e ele identifica que o sino representa a comida, certo? Então você tem agora uma espécie de elemento que não tem ali na esponja, que é um elemento exclusivamente mental, certo? Ah, o, o cachorro, ele perde o interesse com o sino em si. E ele cria uma espécie de representação do símbolo. O que que o símbolo significa, certo? Desculpa, o que que o sino significa? O sino passa a ser, né, uma espécie de token, uma espécie de ponteiro para algo que o interessa, certo? Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. O cachorro não está interessado nas propriedades intrínsecas do sino, mas desde que agora ele virou um sinal de outra coisa, ele pode enriquecer o seu mundo respondendo ao sino e não apenas à comida. Então agora nesse momento o cachorro ele começa a ter um mundo, né, que a esponja não tem, que é um mundo de sinais. Então, ele sabe, por exemplo, que um cheiro significa alguma coisa, significa uma ameaça, certo? Que um movimento na grama tem um significado. Então, agora você tem o quê? Você tem a mente começa a se relacionar com o meio, certo? Por meio de uma intermediação, que é esse sinal, que é esse significado, certo? Que é algo abstrato, né? Não é algo concreto. Eu não me relaciono só com as coisas concretas à minha volta. Agora eu me relaciono com
com essa coisa intermediária, que é o significado que essas coisas concretas têm. Né? Aí vem o terceiro nível, né, que é o nível reflexo associativo, em que o animal por si só percebe uma relação entre duas coisas e decide agir ali por si só. Aqui temos um grau de autonomia incomum no reino animal, porque não é um pesquisador que está estabelecendo a relação entre a vareta e o alimento, mas o animal por si mesmo identifica o problema e busca a solução. Então, aqui é um experimento com um macaco. O macaco, ele tem a vareta aparece ali no campo visual dele, certo? E ele tem, algum pesquisador vai lá e enterra uma banana, certo? E ele consegue associar que com a vareta ele consegue usar a vareta para desenterrar a banana, certo? Então agora ele está num nível de sofisticação ainda maior, que é um nível em que ele consegue criar o significado para a vareta. A vareta significa uma forma de cavar, certo? É diferente do cachorro, que o significado tem que ser criado para o cachorro. Alguém tem que ir lá e condicionar o cachorro, né? E aqui no caso do macaco, não. Ele mesmo consegue fazer essa associação, certo? Mas você tem aqui um processo mental mais elaborado de meio que criando esse, esse novo mundo, né? O mundo representativo